Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Aqui estamos nós novamente com o nosso estudo Mulheres, projeto Mulheres Forjadas pela Palavra. Estudaremos hoje sobre Ana, a mulher de oração. Ana, uma mulher que, por ser estéril, passou uma grande prova dentro do seu lar. Era perseguida por sua rival. Mas, porém, nós vemos que ela teve resposta, ela alcançou do Senhor o favor, que era ter um filho. E Deus respondeu à oração de Ana, abrindo a sua madre. Nós vemos aqui, Ana é reconhecida como uma mulher de oração. O que é oração? Oração é a comunicação entre uma pessoa e Deus. Oração é uma conversa. Oração não é aquilo que está escrito e você vai repetir. Isso não é oração. Oração é quando nós palestramos, expomos para Deus os nossos sentimentos, sejam eles dores, frustrações, angústias, seja também uma alegria, um agradecimento em forma de oração. Aqui, a oração é simplesmente compartilhar tudo e qualquer coisa com Deus. É você compartilhar com Deus aquilo que você está vivendo, presenciando, sentindo na sua alma. E é o que o ser humano muitas das vezes não consegue fazer, não quer compartilhar sua vida com Deus. E quanto menos o ser humano compartilha sua vida com Deus, mais frustrações ele terá. Por quê? Porque nós estamos e somos ligados a uma fonte. E esta fonte é Deus. Todo ser humano, quando foi criado, ele foi criado com uma lacuna. E essa lacuna só é preenchida com a presença do Eterno. Porém, quando o homem não preenche essa lacuna com a presença de Deus, ele terá uma vida frustrada. Terá uma vida sempre faltando algo. Sempre estará procurando algo, mas somente a presença do Senhor vai poder preencher essa lacuna. Vamos aqui. Podemos ler sobre a oração e aprender muito com orações de outras pessoas, mas o importante é orar. Porém, é aquilo, uma oração que foi escrita não vai ser uma oração. Você vai repetir o que outra pessoa falou. Então, a oração perfeita é aquela oração que sai da sua alma, que sai das suas entranhas, que você realmente se derrama diante de Deus. Essa é a verdadeira oração. E Ana, ela fez isso. O seu esposo, Eucana, todos os anos, eles subiam ao templo para ali adorar a Deus, fazer a sua oferta, o seu sacrifício. Nós vamos ler aqui. Ana, mulher e esposa. Ana foi a mãe do profeta Samuel. Ela é uma das mulheres mais conhecidas da Bíblia, porque orou a Deus pedindo-lhe um filho. Ela foi uma das mulheres de Eucana, sua outra esposa. Penina tinha vários filhos, mas Ana não tinha filhos. Penina provocava a vida de Ana, pois esta era estéril e não podia dar filhos a Eucana. Naquela época, quando um homem se casava com uma mulher e ela não podia gerar, o que acontecia? Depois ele tomava uma outra esposa. Então, foi isso que aconteceu. Penina foi tomada por esposa para Eucana para procriar, para ter filhos. Nós também temos que falar sobre Penina, porque essa jovem, a intenção dela era casar e ser amada, não era só ter filhos, era ser amada. E ela tinha também uma frustração, porque ela tinha filhos, mas ela não tinha o amor de Eucana, porque o amor de Eucana era voltado para Ana. Então, Penina, ela tinha também ela tinha uma frustração, porque ela queria o amor de Eucana e ela não tinha. Ela só tinha filhos. Então, vamos lá. A Bíblia relata que Eucana amava mais a Ana do que a Penina. Em 1 Samuel, descobrimos que ambos eram um casal que amava e temia a Deus. Sabiam que era necessário ter um relacionamento pessoal com Deus para que as suas orações fossem ouvidas.
Como eu falei, naquele período, naquela época, poderia fazer isso, tá? O esposo poderia tomar uma outra mulher, uma outra esposa, uma outra mulher como esposa, para que assim ela pudesse gerar filhos. Esse mesmo relacionamento pessoal é obtido hoje através da fé em Jesus Cristo, que morreu na cruz para pagar nossos pecados. E aqui nós lemos em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que nos fala assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O que isso quer dizer? Que não adianta eu ir para outro intermediário, a não ser Jesus Cristo. Porque não há outro nome entre Deus e os homens. Não há outro mediador, não há outro nome acima do nome de Jesus. Somente Ele pode interceder por mim ao Pai. Cada ano, Eucana e suas esposas viajavam do monte onde viviam até a cidade de Siló para oferecer sacrifícios de acordo com a lei do Antigo Testamento. Durante essas viagens, Penina atormentava Ana constantemente. Entretanto, Eucana amava Ana. Como ela não tinha filhos, ele lhe oferecia uma porção dupla do banquete que ocorria depois do sacrifício todos os anos. Mas a Ana não queria um banquete, ela não queria a porção dobrada, o que ela queria era filhos. Ana se sentia muito pressionada. Por quê? Porque a sociedade daquela época, a mulher quando era estéril naquela época, ela era vista como uma mulher amaldiçoada, ela não tinha a bênção de Deus. Então, Penina com certeza ficava atormentando ela com isso. O mais importante é como lidamos com as pressões. Imagina a Ana sendo chamada de amaldiçoada. Você não tem filho, o ventre é seco, você é uma mulher seca. Ouvindo isso o tempo todo de sua rival. Porém, Ana, ela foi falar com a pessoa certa. Ela não foi se queixar com o sacerdote, mas ela foi falar com o Deus Todo-Poderoso. E nós vemos aqui, Ana não tentou vingar-se de Penina. Ela não desrespeitou seu marido, ela continuou tendo a responsabilidade de esposa. E nós vemos aqui a oração fervorosa de Ana. O que Ana fez em sua angústia é o que todos nós devemos fazer na hora do momento difícil, na hora da dor, na hora da dificuldade, da adversidade. É abrir o nosso coração, é nos humilharmos perante Deus. E aqui nos fala assim, ela abriu seu coração a Deus por meio de uma oração silenciosa. Ela só mexia os lábios, não saía som da sua boca. Não podia expressar com palavras os seus sentimentos mais íntimos. Quantas das vezes nós passamos por situações assim, que nós não podemos nem falar. Temos que orar em silêncio, porém a nossa alma grita. Mas Deus está ouvindo o nosso clamor. Lá no íntimo. Então aqui nós vemos que essa mulher, ela orou em silêncio, apenas seus lábios mexiam. E nós vemos que o sacerdote Eli, ele interpretou ela mal. E olha o que fala, ele acusou ela de embriagada. Aqui em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12 a 18, nos fala assim, demorando-se ela no orar perante o Senhor, ela não orou rápido, ela demorou-se a orar. Eli observava-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, só na sua mente. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia som nenhum. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, ela estava ansiosa, e da minha aflição é que tenho falado até agora. Olha como essa mulher estava aflita, desesperada, angustiada. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Aqui o sacerdote Eli abençoou a vida de Ana.
E disse ela: ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu. Ali ela já se alimentou, e o seu semblante já não era triste. Ali ela já se levantou como vitoriosa, crendo que Deus ali havia decretado a sua vitória. E se nós continuarmos a leitura, nós vamos ver que Eucana conheceu a Ana, quer dizer, eles tiveram relação e ali ela gerou. Ali ela engravidou do Samuel, do profeta Samuel. Samuel foi profeta, foi sacerdote e foi juiz. E nós vemos aqui como que Deus foi fiel na vida dessa mulher. Nós vemos aqui, Deus respondeu à oração de Ana. Ela concebeu e deu à luz a um filho. Ela o chamou Samuel, que significa do Senhor o pedi. Cada vez que Ana falava o nome de Samuel, ela recordava o que Deus havia feito por ela. Ana mantém sua promessa. Ana prometeu dedicar seu filho ao Senhor. Depois que ele nasceu, Ana ficou com ele até o desmame, provavelmente até os 3, 4, 5 anos. Então ela retornou à casa de Deus e deixou seu filho com o sacerdote Eli, onde o menino trabalhou para o Senhor. Aqui estão as palavras que Ana falou ao sacerdote Eli, conforme lemos em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 26 ao 28. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu. E o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Mais uma vez, observe a fé que Ana demonstrou. Ela confiou completamente que Deus cuidaria de seu filho. Você consegue imaginar como deve ter sido difícil para ela pegar uma criança pequena? Ela era uma mulher estéril há anos, não tinha filhos, teve o primeiro filho, mas ela cumpriu o voto, ela foi fiel ao que ela votou. Ela falou que o filho dela seria entregue na casa do Senhor, e assim ela cumpriu. E ela ia ver o filho uma vez ao ano, quando ia ao templo. E ali ela fazia uma túnica pequena para aquela criança. Uma vez ao ano ela ia ao templo. E depois ela teve quantos filhos? 5 filhos. 3 filhos e 2 filhas. E Deus foi fiel na vida de Ana. Ana nos ensina como se defender com humildade. Ana, ela se defendeu com humildade quando ali o sacerdote chamou ela de embriagada. Ela não agrediu Penina, ela apenas orava a Deus. Ela colocava a sua causa na mão do Senhor. E é o que nós devemos fazer no momento de aflição, no momento de acusação, no momento de perseguição, no momento que as línguas se batem, devemos apresentar a Deus e entregar a Deus, porque a palavra de Deus fala que quem nos justifica é Deus. É Ele que nos justifica. Então, não adianta a gente, nós seres humanos, querermos nos justificar perante os homens. Quando esses estão querendo nos destruir, querendo nos tirar, queimar nossa imagem, nossa reputação, apenas apresente a Deus, porque é Deus que nos justifica. Então nós vemos aqui, Ana é um maravilhoso exemplo de mulher que confiou a Deus o seu problema. Ela também foi uma mãe piedosa que orou por seu filho e consagrou totalmente a Deus. Ela experimentou a confiança do Salmo 34, versículo 19, que nos fala assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então, que nós possamos aprender com essa mulher, que era uma mulher de oração. Ela falou o que para o sacerdote? Que ela era uma mulher atribulada. Ela estava ansiosa, mas ela não tinha provado vinho. Ela estava atribulada de alma, de espírito. Mas ela pôs diante de Deus todas as suas dores, todas as suas angústias, e Deus a atendeu a sua oração. Deus resolveu ali para ela o seu problema.
a sua esterilidade. Aquilo que ela não podia ter era filhos, ela estava estéril. E muitas das vezes nós estamos estéreis em alguma área da nossa vida. Mas que o Senhor, nesta manhã, possa nos abençoar, possa tocar nessa área onde tem a esterilidade e possa nos conceder a vitória pelo poder do seu nome. Aqui eu encerro esse estudo, esse projeto é o projeto Mulheres Forjadas pela Palavra, que nós possamos ser mulheres e homens forjados pela palavra do Senhor, que nós possamos meditar nessa palavra de noite, porque é esta palavra que cura, que salva e que liberta. É essa palavra. Essa aqui é a maior profecia. Eu creio em profecia, mas não dirija, não guia a sua vida por profecias. Não se deixe levar pelos homens, por esses homens que estão apenas comendo as gorduras das ovelhas. Estão enganando o povo, multidões estão caminhando para o inferno, porque não meditam nesta palavra. Não meditam nessa palavra. Então, se aprofunde no conhecimento da palavra de Deus, busque a Deus. Busque a Deus em espírito e em verdade. Tenha uma vida de comunhão com o Senhor. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de meditação na palavra. E se esse vídeo te acrescentou em alguma coisa, curta. Se inscreva no canal para ajudar. É um canal novo, onde aqui nós pregamos o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde. Tenha uma excelente quarta-feira.